Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém? Saúde aos irmãos que nos acompanham pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook. Deus possa falar poderosamente ao seu coração nessa noite através da meditação da sua santa palavra, do estudo da sua santa palavra. E a vocês que se fazem presentes, mas também de igual forma vamos louvar, bendizer e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria convidar você, que se fazem aqui presentes, que nos acompanham pelo Facebook, que abram a sua Bíblia para uma leitura inicial. Uma leitura inicial que faremos em Tiago. Gostaria de pedir aos irmãos que nos acompanham de casa, especialmente os membros da igreja, se pudessem mandar pelo WhatsApp da igreja, se estão conseguindo captar o som. Peço perdão aos irmãos, nós fizemos uma mudança, estamos fazendo uma mudança no sistema de som, então nós hoje não conseguiremos usar o microfone. Os irmãos, por favor, puderem mandar um feedback. Caso o som esteja baixo, eu me aproximo da câmera ou falo mais alto, aumento o tom da voz, enfim. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, apenas o versículo 16, irmãos. Tiago, capítulo 5, versículo 16, vai dizer assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Irmãos, a oração é um meio de graça que Deus concedeu ao crente, aos seus filhos, para que eles pudessem manter com Ele, Deus, comunhão diária. Nós não temos horário para orar, nós não temos lugar para orar, nós não temos vestimenta para orar. Nós podemos nos achegar a Deus em qualquer momento do dia para orarmos, para colocarmos diante de Deus as nossas necessidades, as nossas súplicas, a nossa vergonha quando pecamos, a nossa gratidão por tudo aquilo que recebemos. E é isso que Tiago, então, está exortando os crentes a fazerem: a confessar os pecados e a orar uns pelos outros. É isso que nós faremos agora, antes de iniciarmos o estudo. Nós vamos colocar diante de Deus as nossas petições, nós vamos confessar os nossos pecados, vamos pedir a Deus que aceite o nosso culto. Queria convidar você a fechar os seus olhos e apresentar a Deus uma oração de confissão de pecados. Eu queria pedir ao nosso irmão Israel que elevasse a voz numa oração de confissão. Israel, que é o aniversariante do dia, fale com Deus em nosso nome, colocando diante de Deus a nossa vergonha pelos pecados que temos cometido, pela nossa rebelião. Senhor, nosso Deus e grande Pai poderoso, me achego, Pai, diante da Tua presença, intercedendo, Pai, hoje pela igreja, por todos os nossos irmãos, Pai. Pois todos os dias, Pai, temos falhado, Pai, em acertar o alvo. Temos falhado, Pai, buscando coisas que não devemos, Pai, olhando também coisas que não devemos, Pai, pensando coisas que não devemos. Somos salvos em Ti, Pai, somos salvos em Cristo, mas ainda, Pai, corremos essa estrada, Pai, por vezes nos desviando, Pai, do alvo. Nós te pedimos perdão, Pai. Diante da igreja, Pai, diante de Ti, pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Senhor. Queremos, Pai, que um dia, Pai, sejamos glorificados, Pai, em Cristo, glorificados em Ti, Senhor. Pai, perdoa-nos mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, nós vamos orar agora por algumas causas específicas. Eu não vou dividir os pedidos
Queria que você, por favor, se lembre desses pedidos que eu vou citar aqui, você que está em casa também, e nos ajude em oração por essas pessoas, assim como o Tiago, texto que nós acabamos de ler, muito vale por sua súplica, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então nós vamos orar pelo nosso presbítero Wagner. As notícias que chegaram hoje não foram as melhores, mas nós sabemos que Deus continua no controle de todas as coisas. Vamos orar pela sua recuperação, vamos orar pela neta, sua esposa, pela Paula e pela Pamela, para que Deus as fortaleça. Vamos orar pelo Antônio, irmão do diácono Manuel. Vamos orar pelo reverendo Henrique, que se encontra em casa, acabamos de vê-lo, está bem, sem dor, se recuperando também. Pela dona Carlota, para que Deus fortaleça essa auxiliadora do pastor Henrique. Vamos orar pelo João Greco, sogro da Andréia, pai do João. Sofreu um acidente de moto, está bem, mas está se recuperando também. Vamos orar pelo Marcos, membro da nossa igreja, o Marcos nosso aqui, que também está enfermo. Vamos orar pelo Valdemar, que é o pai da Sueli, marido da Vera, lá da nossa congregação, está atravessando também um problema de saúde. Lembre-se de orar por esses irmãos. Não é para orar só agora não, tá, irmãos? É para lembrar desses irmãos e continuar orando por eles, tá? Por favor. Aqueles ali são do nosso rebanho. A lista de baixo não é do nosso rebanho, mas são irmãos também que necessitam do favor de Deus. O Tiago é irmão do reverendo Carlos, lá da cidade de Pato de Minas, está convalescendo também com a Covid. O Marciano e o Valentim são pessoas com as quais nós temos conversado lá na sala de espera da UTI, pessoas que estão também enfermas, internadas. E o pastor Arnaldo, o reverendo Arnaldo, é pai do reverendo Arnaldo, aqui da igreja de Lajeado, que também está sofrendo com a Covid. Vamos orar por esses irmãos. Lembre-se, por favor, desses nomes. Apresentem esses nomes a Deus quando vocês forem, à medida que vocês forem se lembrando, para que Deus possa fazer uma grande obra na vida dessas pessoas, se e quando Ele quiser. Vamos orar? Vou aproveitar e vamos orar também pelo estudo de hoje. Senhor, nós queremos dar graças ao Teu nome, bendizer ao Teu nome, porque nós entendemos que não há Deus além de Ti. Nós entendemos que não há Deus como nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele se perdem. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, o Deus da guerra, o Deus da cura. São tantos, Deus, os adjetivos que poderíamos usar aqui para exaltar o Teu nome, a Tua grandeza, a Tua majestade. Recebe, Deus, pois, a nossa adoração, o nosso louvor, porque nós queremos, Deus, exaltar o Teu nome, testemunhar daquilo que o Senhor fez, faz e fará pelo Teu povo, especialmente pelo Teu povo, pela graça comum a toda a Sua criação, mas de forma especial ao Teu povo, aos Teus filhos. Queremos então apresentar ao Senhor essas pessoas, essas vidas, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia, Deus, da vida de cada uma delas. O Senhor os visite, Deus, afofando o leito de enfermidade na qual elas se encontram. Que o Senhor traga cura, Deus, aos que estão enfermos. Que o Senhor traga consolo e conforto aos familiares e amigos dos que estão enfermos. Que o Senhor haja com poder e graça, Deus, no meio do Teu povo. Que o Senhor manifeste, Deus, a Sua misericórdia no meio do Teu povo. Que nós possamos, Deus, em breve, testemunhar daquilo que o Senhor fez, do Teu poder, da Tua bondade, Deus, de como o Senhor se compadeceu dessas pessoas, restaurando-lhes, Deus, a saúde e restabelecendo-as às suas famílias, Deus. Oh, Pai, o Senhor tem poder para isso. E nós cremos nisso. Mas cremos também que a Sua vontade é melhor do que a nossa. Cremos também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o Seu propósito. Então, Deus, mesmo colocando diante do Senhor as nossas petições, os nossos desejos, nós, de forma humilde, reconhecemos e pedimos ao Senhor que seja feita a Tua vontade, não a nossa. Aguardamos em Ti, Deus, esperamos em Ti. Assim como escreve o salmista no Salmo 40, versículo 1, nós esperamos confiantemente pelo Senhor, certo de que o Senhor se inclinou para nós, inclina para nós e nos ouve quando clamamos por socorro. Aproveitamos, Deus, que estamos na Tua presença, em oração, para pedir ao Senhor que nos abençoe ao longo dessa hora que aqui passaremos estudando a Tua palavra, que de fato, Deus, o Senhor seja glorificado através desse estudo, que pessoas possam
aprender mais de Ti e, aprendendo mais de Ti, amar mais ao Senhor e servir mais ao Senhor. Essa é a nossa oração, nosso anseio, e essa oração nós colocamos diante de Ti no nome e para o amor de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, abram por favor a Bíblia de vocês na carta de Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, o bloco que trataremos dessa noite irá do versículo 26 ao versículo 30. Romanos 8, do 26 ao 30. A palavra de Deus, a bendita, inerrante, suficiente, infalível palavra de Deus vai nos dizer assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Louvado seja Deus pela sua palavra. Irmãos, nós vínhamos tratando nos versos anteriores, nas semanas anteriores, a respeito da adoção e de como a adoção de Deus nos faz participantes do sofrimento e da glória de Cristo. Os irmãos vão se lembrar disso. Depois nós falamos de como toda a criação de Deus geme, sofre, aguardando a redenção, aguardando a volta de Jesus, onde todas as coisas serão restauradas, e de como o cristão deve descansar mesmo em meio à tribulação, porque aquilo que está por vir sobrepõe, é muito melhor do que o sofrimento que nós enfrentamos hoje. Talvez Paulo, dizendo isso aos seus ouvintes, escrevendo isso aos seus leitores, antevê que os seus leitores perguntem a ele: Paulo, a teoria é muito boa, é muito interessante a apologética, a defesa que o senhor faz, de que nós devemos passar pelo sofrimento aqui, porque nós sabemos que tem alguma coisa muito melhor nos esperando. Ok, mas na prática, Paulo, na prática, como é que nós vamos viver assim? Como é que nós vamos conseguir lidar com isso? Na hora que o sofrimento vier de verdade, como que eu vou conseguir me lembrar, viver com esse sofrimento na expectativa da glória que há de vir? E aí, a partir então agora do versículo 26, Paulo vai explicar como. Paulo vai dizer em síntese: Deus está com vocês. O Espírito Santo de Deus está com vocês. Auxilia vocês. Caminha com vocês. E mais do que isso, existe um propósito muito maior em tudo isso que vocês estão passando. E Paulo então descreve aqui, nesses versos, qual é a real situação do crente, do cristão, aguardando a sua redenção. Então Paulo havia acabado de falar daquilo que nós enfrentaríamos, das lutas, das tribulações, mas como conviver com isso, como lidar com isso? Paulo então apresenta a resposta a partir de agora. Podemos suportar os sofrimentos do tempo presente, as lutas do tempo presente, as tribulações do tempo presente, pois o Espírito Santo de Deus irá adiante de nós, nos socorrendo, inclusive em nossas orações, inclusive naquilo que nós pedimos, inclusive naquilo que nós muitas vezes pedimos a Deus e de que maneira nenhuma contribuirá para o nosso bem. Então até nisso o Espírito
nos auxilia. Vamos dar um exemplo prático, a gente, à medida que for andando, a gente for captando bem aqui o que o Paulo está querendo dizer. Observe não. Pense, imagine que você está numa daquelas arenas, no Coliseu de Roma, entre o ano 60 e o ano 70 da era cristã. E você, então, com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho no colo, você é colocado no meio daquela arena e você já consegue ver lá no cantinho, nas celas, lá as feras prontas para te devorar as pessoas que você ama. E então alguém lá de cima lá na arena, na arquibancada, não me lembro o nome agora, no camarote, vai dizer para você lá embaixo: olha, negue Jesus. E nada vai te acontecer. Negue Jesus e nada vai te acontecer. Nós corremos o risco, eu e você, de talvez negar, para preservar a nossa vida, ou para preservar a vida das pessoas que nós amamos. Mas o que Paulo está dizendo aqui, a partir do versículo 25, é que o próprio Espírito nos fortalece, nos exorta, intercede por nós com o Pai, para que o que sai da nossa boca seja de fato um hino de louvor a Deus. Aquilo que nós não faríamos por nós mesmos, o Espírito faz por nós. Aquilo que nós não teríamos coragem de fazer por conta da nossa fraqueza, da nossa ingenuidade, da nossa incapacidade de ver além, o Espírito faz por nós. Então, irmãos, quando nós nos sentimos fracos demais, indecisos, quando o nosso fracasso e fraqueza nos esmaga, quando nos faltam palavras, nos falta ânimo, até para orar, o Espírito intercede por nós. Para que a gente não peça nenhuma bobagem, para que a gente não peça nada que vai ser um atraso na nossa vida. Se eu perguntar a vocês aqui, todos nós vamos ter algum caso de alguma coisa que já pediu para Deus e era laço, era Babilônia. Todo mundo aqui vai ter um exemplo assim para dar. Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E Deus não vai, que é fria, não vai, que é ruim. E a gente insistir. Então o Espírito nos ensina a orar segundo a vontade de Deus para nossas vidas. Então, ao contrário do que é ensinado nos dias de hoje, irmãos, nós não somos fortes, não somos um gigante adormecido, não temos poder inato, nada disso é Evangelho. Evangelho é, nós somos fracos, assim como Paulo está dizendo aí no versículo 26, e precisamos desesperadamente da intercessão do Espírito, da direção e do encaminhamento do Espírito. Muitas vezes a dor é tão grande que nossa alma está em frangalhos, não conseguimos orar, coração aflito, olhos marejados. Mais uma vez, o Espírito intercede por nós. Então, amparados pelo Espírito, acolhidos pelo Espírito, nós somos capazes de orar da maneira que agrade ao Pai. Nossas orações deixam de ser uma lista de pedidos e se transformam em hinos de louvor. Eu acho que talvez o grande passo do crente, a grande virada do crente, é quando o crente aprende a orar, terminando a sua oração, dizendo: no entanto, seja feita a tua vontade, não. Quando nós chegamos nesse ponto, nós estamos bem amadurecidos. Aí nós saímos do leite, aí nós estamos no alimento sólido, que nós entendemos que a vontade de Deus é melhor do que a nossa, mesmo que não pareça ser. Vamos pegar uma citação aqui do Caio. A diferença entre a intercessão de Cristo e a intercessão do Espírito é que o Mestre intercede por nós no céu e o Espírito Santo na terra. Então a Trindade Santa, irmãos, está presente em nossas orações. Oramos ao Pai pela mediação do Filho e na intercessão do Espírito. Versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então aquele que sonda os corações, quem é que sonda os corações? Quem é que conhece aquilo que vai no nosso coração, na nossa mente, aquilo que sabe a nossa vontade, aquilo que nós vamos falar antes que a palavra nos venha à língua? Nosso Senhor, nosso Salvador.
Então aquele que sonda os corações, alguém pode abrir, por favor, em Jeremias 23, versículos 23 e 24. Então esse que sonda os corações recebe as nossas orações, levadas e instruídas pelo Santo Espírito, pela mediação do Senhor Jesus. Acaso sou Deus apenas de perto do Senhor e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que o não veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Obrigado, Né? Então, esse Deus imanente, mas transcendente, nada passa oculto a Ele, aos seus olhos. Ele está em todo lugar, Ele está perto, Ele está longe. Aonde nós formos, Ele estará. Se nós formos, Salmo 139, né? Se nós formos mais profundo, para a profundeza, Ele está. Se nós formos para o lugar mais elevado, Ele está. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa necessidade, Ele conhece aquilo de que nós precisamos, e Ele nos dá, irmãos, exatamente aquilo de que nós precisamos. Assim como um pai, se o filho pedir pão, não dará a ele uma pedra, assim também o Senhor não nos dará nada que venha a nos fazer mal, a trazer prejuízo para nós. Mas a nossa mente pequena, tacanha, falha, muitas vezes apela a Deus, pede a Deus algo que não será benéfico. Então, dentro de uma linguagem micro, é isso que Paulo está falando no versículos 26 e 27. Só que existe aqui uma mensagem mais profunda, uma mensagem mais teológica, e que Paulo vai deixar muito claro nos versículos 28 a 30. Paulo não está dizendo aqui apenas do bem-estar. Nós podemos usar também como bem-estar, mas Paulo não está aqui de forma principal, dentro desse texto, falando das nossas vontades do dia a dia. O que Paulo vai dizer do versículo 28 ao 30 é trazendo à memória dos seus leitores, dos seus ouvintes, soteriologia, fim da obra da redenção, obra da salvação, fim dos tempos. E aí ele inicia agora então no versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, numa visão micro, nós podemos aplicar esse versículo para as coisas do dia a dia. Podemos sim, mas a partir do versículo 29 e 30 fica muito claro que Paulo está falando aqui preponderantemente de obra de salvação. Mas uma coisa de cada vez. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a convicção de Paulo é de que, mesmo não sabendo orar como convém, o cristão pode ter a certeza de que Deus move os acontecimentos em seu favor. Irmãos, quando eu e você entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós tiramos um peso enorme das nossas costas. Um peso enorme das nossas costas. Por quê? Porque nós paramos de acreditar em destino, em acaso. Nós matamos a nossa superstição. Sabe aquela superstição? Nossa, mas se eu tivesse saído de casa 5 minutos antes, se eu tivesse saído de casa 5 minutos depois, isso não teria acontecido, ou teria acontecido de outra forma. Nós eliminamos todas essas possibilidades. Sabe aquele senso comum, o acaso vai me proteger? Isso cai por terra. Isso cai por terra, isso não saiu da boca de Deus. Cai por terra. Porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é porque Deus dirige, governa soberanamente todas as coisas que acontecem conosco. Da mais importante até a mais simples. Até a mais simples. Vê como isso traz paz ao nosso coração, irmãos? Como isso traz tranquilidade ao nosso coração? Saber que
absolutamente todos os passos que eu dou são guiados por Deus, de que Deus em momento algum dormita ou dorme, de que Deus em momento algum está distraído, em que Deus em momento algum está olhando para o Jorge aqui, e aí acontece alguma coisa do lado de Capanéia, porque a atenção de Deus estava em você. Aí Deus, opa, não, caneca. Não existe a menor possibilidade de que isso aconteça. Então cabe a nós, como cristãos, como filhos de Deus, por mais difícil que isso seja, irmãos, descansar em Deus. Descansar em Deus. Aconteceu tal situação comigo hoje, mas e se eu tivesse feito diferente, se eu não tivesse ido por ali, se eu tivesse ido por aqui? Eu sempre vou pela 20 de setembro, e se eu tivesse ido pela João, sei lá o que, talvez. Deus governa soberanamente todas as coisas. Isso tem que acalmar o nosso coração. É óbvio que em todas essas coisas existe a responsabilidade humana, mas Deus governa soberanamente todas as coisas. E o que é melhor, Ele governa soberanamente todas as coisas em nosso favor, para o nosso bem. Então, essa afirmação transforma o mundo. Perdão. Só continuando. Deus não olha para você e não vê lá, mas eu às vezes distraio. Assim, a soberania de Deus, Ele é soberano, Ele sabe, Ele é onipotente, né? Onisciente. Por exemplo, eu vou sair de casa, Ele sabe tudo que vai acontecer. Né? Eu não digo que seja uma obra da casa, mas Ele sabe o que está lá na frente, tudo, Ele está me guardando em casa. Mas, por exemplo, assim, Ele pode, eu teria que sair 8 horas, eu me atraso um pouco. Não é Deus, às vezes, trabalhando nessa forma, não a casa, mas pela soberania dele. Sim, claro que sim. Se você se atrasou, é porque Deus permitiu que você se atrasasse. Esqueça alguma coisa, volta em casa. Porque Deus permitiu que você esquecesse. Claro que sim. Claro que sim. A soberania de Deus, Jorge, trabalha com a nossa responsabilidade. Nós não somos robôs, nós não somos autômatos. Nós não saímos de casa toda manhã guiados por Deus no sentido de que nossas decisões não irão interferir no que nós fizemos ao longo do dia. Senão nós seríamos robôs. Deus daria corda em nós, apertaria um botãozinho e largaria. Não. Nós não somos robôs. Nós temos a livre agência, nós fazemos as nossas escolhas. Mas acima dessas nossas escolhas está os decretos de Deus, os propósitos de Deus. A hora que o senhor vai acordar amanhã, a hora que o senhor vai dormir amanhã, o café que o senhor vai tomar, se o senhor vai colocar 1 ou 2 colheres de açúcar, se o senhor vai me convidar ou não para ir lá comer alguma coisa à noite, amanhã é minha folga. O senhor vai fazer, é uma decisão sua e da sua esposa, mas Deus, antes que o mundo fosse criado, Ele já sabia que você ia fazer esse convite. Entendeu? Pensar, imaginar que qualquer coisa que aconteça nesse mundo acontece porque nós causamos, nós somos os agentes causadores, sem que Deus houvesse antes determinado, destrói a doutrina da soberania. Ok? Então, quando as coisas vão bem, não é o acaso, não é a sorte, é Deus. Ele agiu para que as coisas acontecessem assim. E quando as coisas vão mal, de igual modo, não é sorte ou azar, é Deus. E isso, de alguma maneira, trará bem a mim. Lembra lá em Gênesis 50, quando José se reconcilia com seus irmãos, eles pedem perdão, e ele diz: o mal que vocês intentaram a mim, ou contra mim, Deus transformou em bem. Nós vemos a história de José, o início da história de José, não conseguimos achar bem nenhum ali. Vendido pelos irmãos, escravo no Egito, calabouço, é só sofrimento.
longe da família, longe do pai que amava, nós não conseguimos encontrar bem nenhum ali. Mas lá no final da vida dele, ele reconhece que o mal que intentaram contra ele, Deus transformou em bem. Por quê? Porque não fosse José ter passado por tudo isso, sua família tinha morrido de fome. Não tinha sobrado um. Então todas as coisas cooperaram no final para que no meio daquela catástrofe toda, daquela história tão triste, Deus transformasse em bem. O universo não é um mecanismo governado pelo acaso, ele é governado por uma pessoa, pelo nosso Pai. Nós temos alguns textos ali, vamos ler só Salmo 115, 3. Não, Gênesis, vamos ler todos. Alguém abre, por favor, em Crônicas, outro em Salmo 115, só o versículo 3, e o outro em Atos 17, já pega aqui o versículo. No céu está o nosso Deus, tudo faz como lhe agrada. Os outros textos, eu estou abrindo em Atos aqui. 1 Crônicas 29, 10 a 14. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos todamos. Tudo vem de ti. Teu Senhor é o reino, teu Senhor é a glória, teu Senhor é o mundo que criaste. Todas as coisas estão sob o domínio de Deus, inclusive principados e potestades. Inclusive. Salmo 115, 3 já leu, né? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E é por isso que ele tem domínio sobre todas as coisas. Porque foi ele que criou. Ele é o dono. Ok? Atos 17, Paulo pregando no Areópago, Paulo vai dizer, olha, Deus fez o mundo e tudo, a partir do versículo 24, e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Versículo 28, nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse é o Deus soberano a quem nós servimos. Mas observe, irmãos, no final do versículo 28, nós estamos em Romanos 8, que essa promessa não é feita a todos. Que essa promessa é feita aos que amam a Deus. Correto? Então isso precisa estar muito claro. Aqueles que assumiram o compromisso de viver para Deus, esses são o alvo dessa promessa. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Então, apenas aqueles a quem Deus ama é que são também amados por Deus. Vou levantar um pouco. João 14, 21 vai deixar isso muito claro para nós. Observe também, irmãos, que o bem descrito por Paulo não diz respeito apenas no sentido genérico, abstrato, raso, terreno, mas a algo mais profundo e elevado. Diz respeito a como Deus está nos preparando para a vida eterna. Diz respeito a como Deus está nos moldando, nos conformando
a imagem de Cristo. Versículo 29, ainda estou no 28, né? Paulo inicia então uma aula da doutrina da redenção, escrevendo como ela se dá. Olha o versículo 29. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então vamos deixar, por enquanto, o de antemão conheceu e o predestinou. Vamos para os serem conformes à imagem do seu Filho. Então todas essas coisas que cooperam para o nosso bem, cooperam para que nós estejamos sendo moldados à imagem de Jesus. Lembra lá que nós falamos que nós sofremos os sofrimentos de Cristo e teremos a glória de Cristo? É isso, nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo, moldados à imagem de Cristo. Então Paulo vai dizer agora a respeito da obra da redenção. Os que de antemão conheceu. O que quer dizer isso, de antemão conheceu? Conheceu aqui, você pode trocar por amou. Em muitos textos do Antigo Testamento você vai ver, o noivo não conheceu a noiva até a noite de núpcias, amou. Quando você, por exemplo, pega um texto como Jesus dizendo aos judeus que o rejeitaram: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. É claro que ele conhecia aquelas pessoas, né? O conheci é o sentido de amar, de querer, enfim. Então, aos que de antemão conheceu, aos que de antemão amou, também os predestinou. Predestinou aqui, irmãos, e antemão, o que Paulo está dizendo aqui é daqueles que foram escolhidos por Deus, separados por Deus para a vida eterna. Nós cremos que desde a eternidade Deus já separou aqueles que serão alvos da sua misericórdia e aqueles que serão alvos da sua justiça e da sua ira. Algumas doutrinas não creem assim. Creem na primeira parte, os que Deus separou para serem salvos. Nós não, nós cremos na dupla predestinação. Deus já tem os escolhidos para a vida e para a morte eterna. E cremos também que o de antemão conheceu aqui não se trata de presciência. Não se trata de Deus lá na eternidade olhar para nós, olhar para a Neia e falar assim: a Neia vai me amar a partir do dia 20 de junho de 2010. Então eu vou amá-la também. Então eu vou salvar ela. Colocar ela no livro da Bíblia. Não. Deus amou a Neia porque Deus resolveu amar a Neia. Não porque ela faria. Ela vai crer em Deus e se converter, ela vai crer em Cristo e se converter porque Deus a amou. Mas Deus não vai amá-la porque Ele sabia que ela o amaria. Está claro isso? Tá? Porque senão tem participação nossa na salvação. Se Deus vai me amar porque Ele sabe que eu vou amar Ele, eu tenho que amar, eu tenho que confirmar esse negócio. Deus nos amou porque resolveu nos amar. Então é assim que nós cremos. Alguém abra, por favor, Atos 2, 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Presciência no sentido de ciência prévia. Ok? Eu já sabia, eu já tinha visto. Romanos 9. E ainda não eram, 9 e 11. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, não há uma razão. Não há um motivo. Deus nos ama porque Ele nos ama. Na massa, no total de pessoas que estavam condenadas ao inferno, e toda a raça humana estava condenada ao inferno, porque toda a raça humana pecou contra Deus, dentro dessa massa, aprove a Deus separar alguns, tirar alguns, ok?
Eu ainda tenho uma certa dúvida nisso. O senhor e todo mundo. Assim, a palavra fala que Deus, desde a fundação do mundo, né, nos predestinou. Então, claro, dentro da presciência dele, ele sabia que eu ia nascer em 1940. E ele me predestinou. Ele sabia que o outro lá ia nascer em 1941. Só uma hipótese, uma ideia. Aquele ele não vai amar, não vai salvar. É bem assim. Ele sabia que a dúvida que eu tenho, escutando a palavra, é de que Deus ele me predestinou. Então ele não vai dizer assim, não, o Jorge vai me procurar, vai me buscar e eu vou salvar ele. Mas o outro que não é salvo, aqueles que... Eu entendi aquela parte de que todo mundo merecia o inferno. Que todo mundo vai ser pecador. Então, a prova é Deus me predestinar para a salvação. Mas daí isso lá desde da fundação do mundo. Quer dizer, então dentro da sabedoria dele, dentro da presença dele, ele sabia que eu ia nascer. Ele iria providenciar que eu nascesse. E aí eu sou predestinado, mas eu vou explorar o meu irmão, minha irmã, não. Essa parte assim que está meio embolada. Essa parte está um pouco embolada porque o senhor está trabalhando com o Cronos. O senhor está trabalhando com o nosso tempo. Alguém nasceu em 1940 e falou, esse eu vou salvar. E aí alguém vai nascer em 1941, uma outra pessoa, não, esse eu não vou ter misericórdia com ele, não. O senhor está trabalhando dentro do nosso tempo. O tempo de Deus, o Kairos de Deus é diferente. No Kairos de Deus, todo mundo já nasceu. No tempo de Deus, todo mundo já nasceu. O livro, João vai dizer isso no Apocalipse, o livro da vida está selado já, Jorge. Está fechado. Todos os nomes que tinham de estar naquele livro estão. E tem gente nascendo ainda. Tem criança nascendo aí. Daqui a pouquinho vai nascer mais. E as crianças que estão nascendo e que nascerão, elas já estão predestinadas para a vida, obviamente, já estão com o nome escrito nesse livro. Então, Deus não olha para nós da maneira como nós olhamos, como nós pensamos. Toda essa definição de Deus foi feita antes que nada houvesse. Qual é o critério? Por que o Jorge, que nasceu em 1940, então foi alvo do amor de Deus, e o fulano que nasceu em 1941 não foi alvo do amor de Deus? Não sei. Ninguém sabe. Muito provavelmente ninguém nunca vai saber. O que nós sabemos, e a Bíblia nos dá base para afirmar, é que não há condicionais nisso. Condicionais ou condicionantes? Não há condições. Ok? Não é algo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Ele amou alguns e deixou que outros sofressem o juízo. E para entender isso aí, uma coisa que me ajudou bastante foi quando alguém chamou minha atenção ao fato de que Jó não tem o conhecimento que nós, os leitores, tem da batalha, não é bem a palavra que eu estou procurando, mas cósmica, que existe entre Deus e Satanás no início do capítulo. Do livro dele. Onde nós, leitores, sabemos que Satanás chega para Deus e fala assim, teu servo é fiel, mas só porque ele está tudo de bom, né? Então, ou seja, por que Deus permite que Jó passe por essas aflições? Porque dentro do plano dele, aquilo exaltaria e traria glória ao seu nome. Meu Deus. Então o que a gente tem que... O pastor diz assim, por que ele salvou um ou outro? Nós não sabemos. Nós não sabemos os pormenores. Mas nós sabemos que ele fez isso porque ele entende que aquilo ele queria maximizar a glória do seu nome. Sim, quando eu falo nós não sabemos,
nós não sabemos não é a razão, a motivação, Sim. acho que é o critério, né? Claro, todas as coisas são para a glória de Deus, em última análise, todas as coisas que Ele faz. Mas quando a gente fala não sabemos o critério. Não, entendi. É graça, é favor, é dádiva. Então eu saio de casa hoje com alguns alimentos, alguns pacotes de alimentos dentro do carro, alguns agasalhos, que eu vou doar a alguém, e dou a um, dou a outro, e acabou. Tinha 3. No próximo quarteirão eu tenho uma outra pessoa com frio, mas eu já não tenho mais roupa para dar. Eu estou sendo injusto com aquele para quem eu não dei? Claro que não. Claro que não, porque eu não tinha obrigação de dar. Então assim, Jorge, esse é o alicerce da predestinação, a base da predestinação. É graça, é favor. E por ser graça, por ser favor, por não ser uma obrigação, é dada a quem quer. Mas, assim como disse o presbítero, para a glória de Deus. Se nós vamos saber se algum dia ou não sei. Ok? Então o propósito não precisa abrir os outros textos não, tá, irmãos? 2 Coríntios 3,18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Reforçando o que ele havia dito no versículo 29, né? Nós, ainda estamos no versículo 29, perdão. Nós estamos sendo moldados, transformados à imagem de Jesus. Versículo 30, irmãos. Vou só voltar para lá. Versículo 30. E aos que predestinou, aí ele vai usar de novo a palavra que ele havia usado lá atrás. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Observe, Jorge, quando a gente fala, antes que o haja houvesse, observe como todos os verbos aí estão no tempo passado. Está tudo resolvido. Está tudo no tempo passado, já aconteceu. Inclusive a glorificação, eu vou explicar daqui a pouquinho. Então vamos lá, predestinou. E aí nós temos alguns textos que vão dizer a respeito do predestinou. Já disse, né, o que significa o predestinou, já expliquei o que se trata. Mas vamos ler então 2 textos só. Provérbios 16:4 e Mateus 25:31. Quem achou pode ler bem alto, por favor. Está vendo por que nós cremos na dupla predestinação? Porque o texto vai dizer que Deus já determinou até os perversos para o dia da calamidade. Até esses já estão separados e designados. Mateus 25:31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Amém. Acho que queria ler o 32 também. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e eles se separarão uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, filhos do meu pai, entrai na posse do reino. E daí alguns falam o contrário. Tá vendo como que nós não podemos conceber, aceitar, entender, pregar, ensinar a salvação, a doutrina do universalismo? O texto é claro. O universalismo é que todos serão salvos. O texto é claro. No último dia, Deus separará. Deus separará. João 17:9. E aí nós paramos por aqui nesses textos. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então existe sim, irmãos, uma separação. Existe sim uma distinção
entre os que creem e os que não creem. Amigo, Eu? o Jorge perguntou, o Daniel acabou de ler no finalzinho, ele fala assim, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então já foi feito. Exatamente. Pastor, um texto que me fala muito nessa parte é o ladrão na cruz. Né? Bonitinho no finalzinho dele. Exatamente. No domingo eu fui fazer um ato fúnebre de uma daquelas pessoas pelas quais nós estávamos orando. Talvez vocês não tenham percebido, porque é muita coisa na nossa cabeça, mas de semana passada para cá tem 2 nomes a menos ali, naquela lista de oração. Porque daqueles nomes, 2, aprove a Deus que não curaram, né? E um daqueles 2 que faleceram ali, a família pediu para que eu fosse lá fazer o ato fúnebre domingo, passado à tarde. E aí, eu falando, eles não são evangélicos, né? E aí eu falando exatamente isso, né? De que a oferta, o convite da graça é feito diariamente. Mas nós não sabemos até quando esse diariamente vai. Então nós não podemos nos acomodar e esperar e dizer assim, já que é feito diariamente, amanhã, depois, porque a gente não sabe até quando vai, né, esse diariamente, né? Então eu disse isso às pessoas, da necessidade que nós temos de nos reconciliar com Deus agora, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Hoje, se ouvides a sua voz, não endereçais o vosso coração. O tempo que nós temos é hoje. O ladrão da cruz aproveitou o último tempinho que ele tem, um ladrão de um lado, né? O outro, e é interessante esse texto, né? Acho que eu já falei isso aqui, que quando você vai para o texto, você vai ver que no momento da crucificação, os 2 zombavam de Jesus. Não é que um já estava quebrantado, já estava se humilhando, não. O texto vai dizer que os 2 zombavam de Jesus. E naquelas poucas horas que eles passaram juntos ali, o Espírito trabalhou no coração daquele que se arrependeu. Bem lembrado aí o texto. Ainda no versículo 30, a esses que chamam, aos que predestinou, a esses também chamou. Nós chamamos de vocação eficaz, ou graça irresistível, que é o caso do ladrão da cruz. Em algum momento, os que foram predestinados, em algum momento vão se render, em algum momento vão se entregar, em algum momento vão se entregar a Jesus, confessar que Jesus é o Senhor e Salvador. Então, tirem esse peso das costas de vocês também, de ficar, nossa, mas meu irmão, meu tio, meu pai, minha mãe, falei tanto de Jesus para ela morreu e... Tirem esse peso das costas de vocês, porque se ela for predestinada, se ele for predestinado, ainda que seja no seu último suspiro, ela vai se render. Aqueles que Deus deu a Cristo, nenhum ele lançará fora. Nenhum. Ok? Alguns textos, ou pelo menos um texto. Atos 9 é o texto de Paulo, né? Depois de consentir com a morte dos cristãos, perseguir cristãos, em determinado momento da sua vida, Cristo o chama de forma irresistível. Ele se torna, então, um dos maiores evangelistas que passou por essa terra. Ezequiel 36, 26. Alguém pode ler João 15, 16, enquanto eu acho Ezequiel? João 15, 16. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Acontecerá. João 15, 16, alguém leu? Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai no nome Ele vos conceda. Não foram vocês que me escolheram. Eu aceitei Jesus.
Não foram vós que escolhemos. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Olha o que ele diz lá em Atos 3,48. Texto mais claro do que esse, impossível. Existem outros tão claros quanto, mas mais claro que esse, impossível. Os gentios, ouvindo isso, a pregação de que Cristo é o Senhor, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ok? Muito bem, então aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. O que é justificar? Deus predestina, escolhe aqueles que serão deles. Em algum momento da vida, Deus os chama. E quando Deus os chama, Deus justifica. Justificação é um termo legal, jurídico, forense, que significa não há mais culpa, não há mais dívida. Tetelestai, zerou. Então, aqueles que ele predestina e chama, ele também justifica. Ele anula o passado, ele cancela o passado, cancela a dívida, e aquela pessoa se faz, então, uma nova criatura. Romanos 3,24, passamos por esse texto alguns meses atrás. Romanos 3,24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Efésios 2,8. Efésios. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso também de vós é dom de Deus. Porque pela graça, obrigado. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Quem somente vós é dom de Deus. Nossas culpas, nossos pecados, nossas dívidas foram canceladas. Não há mais dívida. Então a esses que ele predestinou, chamou, justificou, a esses também glorificou. E aí é que é interessante, irmãos, e talvez a chave desse bloco, o fato de Paulo estar dizendo que nós já fomos glorificados. Aquela tensão lá do já e ainda não, Paulo escreve que nós já fomos, que está no tempo passado isso, mas nós não fomos ainda, só quando morrermos e tivermos nossos corpos de volta, né? Glorificados. Por que Paulo usa então o tempo passado? Para que fique muito claro na mente do cristão que essa graça, que essa bênção, que essa misericórdia, que essa dádiva é inquestionável, irrevogável, imutável. Voltando aí o tempo de Deus, né? No Kairos de Deus isso já aconteceu. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós já temos a garantia, o selo do Espírito, o carimbo do Espírito, de que nós teremos os nossos corpos glorificados, de que nós viveremos com Jesus, nós que cremos em Deus. Nós que cremos em Jesus, como Senhor e Salvador nosso. É uma certeza. Já está consumado. Está consumado, está resolvido. É o livro de novo de João, lá em Apocalipse, em Patmos. Então isso tem que trazer para nós uma tranquilidade, uma segurança. Está vendo como que é triste, para não usar uma palavra pior, você crê que você pode perder a salvação? Você ensinar que alguém pode perder a salvação? Aí eu pego um texto como esse, aqueles que chamou, ele predestinou, justificou, se justificou, também glorificou. Aí amanhã eu pego, nossa, mas eu vacilei. Então, isso aqui não cabe a mim. Até aqui cabia. Essas últimas duas aqui não cabe mais. Não. Uma vez salvo para sempre. Toda a obra da redenção, toda a obra da salvação que precisava ser feita, executada, realizada, já acabou, irmãos. Já acabou. Tudo que precisava ser feito dentro da obra da redenção, pensando em obra da redenção, em salvação dos crentes, já foi feito. Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Lembra quando o véu se rasga, quando Cristo morre? O véu se rasgando é a prova, é a aprovação de Deus, é Deus falando, não aceito o sacrifício. O véu se rasgou, nós estamos salvos.
nós temos a garantia, a certeza, a convicção de que estaremos no céu com Deus pela eternidade. Por isso Paulo usa no passado. Ok? Eu queria só colocar uma coisa aí, não é uma pergunta agora. A gente vem de uma realidade, por isso às vezes essa minha dificuldade de conseguir entender. Então, pouco tempo, tudo que eu tenho. Mas você está no lugar certo para aprender. É por isso que eu estou aqui, né? É por isso que você está aqui. A gente tinha assim uma. Porque da onde a gente começou, da onde nós viemos, lá a gente perdeu essa noção. Então era colocado praticamente 2, 3 vezes por mês um medo de que nós tínhamos que fazer isso, tinha que fazer. Então a gente se habituou a não fazer muitas vezes as coisas por amor a Deus, por obediência, por gratidão, e fazia por medo. Fazia por medo. E aquela, por exemplo, preocupação de alguns também para não perder membros. Então a gente, por isso assim, ó, eu tenho uma dificuldade, agora as coisas estão entrando, sabe? Estão se esclarecendo, mas a gente veio dessa realidade. E foram quase 10 anos passados assim, aprendendo assim. Na nossa relação com o nosso Pai, esse que nos adotou aí nos versículos anteriores, poucos versículos anteriores aí que nós estamos trabalhando, não existe, Jorge e demais irmãos, lugar para o medo. Não existe lugar para o medo. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor, e o amor lança fora todo medo. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de respeito, temor, no sentido de reverência, mas jamais no sentido de medo. Como a nossa relação com os nossos filhos, obviamente multiplicado por 5 quadrilhões, mas como a nossa relação com o nosso filho não pode olhar, não pode me obedecer, respeitar por medo. Se ele estiver me obedecendo por medo, a minha criação está errada, a maneira como eu crio está errada. Eu creio que quem obedece ao pai por medo, o pai não está assim. Assim é a nossa relação com Deus. Nós não temos medo de Deus. Nós não, quando cometemos um pecado, por exemplo, uma falha, alguma coisa que desagrade, que nós sabemos que desagrada a Deus, nós não podemos nos achegar a Deus com medo. Nossa, eu fiz isso, Deus vai pesar mal agora, Deus vai me triturar aqui, me destruir. Não. A maneira como Deus nos trata é uma maneira, é sempre com amor, com a justiça, mas com amor. Deus corrige os que amam. Me fugi agora literalmente, mas aquele versículo lá, Deus corrige aqueles. Disciplina, né? Deus disciplina os que amam. Então, nós falhamos contra Deus, o sentimento que vem no nosso coração não é de medo, é de vergonha. O sentimento que vem no nosso coração é de ter feito alguma coisa que desagrada aquele que morreu por nós, mas não por medo. Correto? Filipenses 3:21 vai dizer assim, 20:21, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, aos que glorificou. A promessa está aqui também em Filipenses. Já é nossa, já usando aqui um termo pentecostal, né? Nós já tomamos posse dessa bênção, irmãos. Isso é nosso, ninguém tira isso de nós, nem nós mesmos tiramos isso de nós. Ok? Alguma dúvida, irmãos? Algo não ficou claro? Só falar que se essa doutrina, a Bíblia alerta muitas vezes sobre o perigo de se afastar. Então, eu sei
vezes, é claro, a salvação não se perde, mas às vezes você pode achar que está salvo e não está. Então, como lidar com isso? Não sei se eu... Foi muito claro, muito pertinente sua pergunta. Diego, quando nós cremos de fato que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, o próprio Senhor Jesus, a Trindade Santa, ela vai nos dar tudo aquilo de que nós precisamos para viver uma vida que agrade a Deus. Vai nos conceder os frutos do Espírito, a bondade, a longanimidade, a mansidão, amor, domínio próprio. Vai nos dar os frutos do Espírito. Com esses frutos do Espírito, nós conseguimos renunciar ao pecado. Nós conseguimos falar não para o pecado. Nós ainda vivemos na presença do pecado, mas nós não somos mais escravos do pecado. Pecamos, mas não somos escravos do pecado. E é essa atitude que vai delinear se você é ou não salvo. Se você foi ou não alvo da misericórdia de Deus, a maneira como você vive, os seus frutos. Então, se uma pessoa vive em pecado, se uma pessoa não tem prazer na lei de Deus, se uma pessoa se entrega totalmente às coisas desse mundo, se uma pessoa não se arrepende quando peca, ela está dando demonstrações de que ela não é salva, de que ela ainda não foi alcançada pela graça, mesmo que ela esteja nesses bancos semana após semana. Do contrário, se essa pessoa crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e ela tem lutado contra os seus pecados, e ela tem se arrependido toda vez que falha, toda vez que desobedece a Deus, se ela tem prazer na lei do Senhor e nos seus mandamentos, se ela ouve a voz de Deus sem superstições aqui, ouve a voz de Deus, lendo a palavra de Deus e sentindo Deus instruindo-a, essa pessoa está dando mostras de que ela é salva em Cristo Jesus. Respondi sua pergunta? Mesmo? Essa preocupação, muitas vezes nós temos por outras pessoas, não por nós mesmos. Porque a gente sabe. O Espírito testifica dentro de nós. Paulo falou isso há pouco. O Espírito testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Eu, Diego, Hamilton, eu sou imperfeito. Eu faço coisas que eu não deveria fazer. Eu faço coisas das quais eu me arrependo. Mas eu tenho plena convicção, certeza absoluta de que eu sou salvo. Não por alguma coisa que eu tenha feito, mas porque o Espírito testifica dentro de mim. Assim também eu tenho certeza que é com você. Geralmente a gente pensa assim porque vê outras pessoas tomando atitudes que a gente consegue enxergar que são atitudes que desagradam a Deus. Mas é algo que é muito pessoal, né? Que é entre a pessoa e Deus. A gente vê os frutos. Pelos frutos a gente, isso aí não é legal, isso aí não é muito dentro do que Deus fala não. Mas o que de fato vai dentro do coração da pessoa é só a pessoa. Ok? Algo mais, irmãos? Não? Então vamos nos colocar de pé, vamos orar. De a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Lembrar de orar também, irmãos. No início nós oramos por alguns irmãos. Eu anotei aqui que eu já tinha fechado os slides e acabei me esquecendo. Lembre-se de orar, por favor, pelo Gabriel, Aline, que é sua esposa, Johnny, Nicolas e Caleb. São uma família que entrou em contato conosco, que pretende visitar a igreja em breve, e eu me comprometi a começar a orar por eles. O Gabriel é marido da Aline, o Johnny, o Nicolas e o Caleb são seus filhos. Ok? Vamos orar. Deus, nós queremos, mais uma vez, agradecer ao Senhor, que a sua palavra foi lida e foi explicada nesse lugar. Queremos agradecer ao Senhor, porque temos Deus mesmo em meio às nossas dificuldades, às nossas lutas, às nossas faltas, procurar viver uma vida que agrade ao Senhor, procurar ter frutos de louvor ao Senhor, porque Deus, sabemos que nada daquilo que fizermos poderia de alguma forma retribuir tão grande amor que o Senhor tem por nós, a ponto de nos dar seu único filho, a ponto de olhar para nós
aos pés da cruz e nos aceitar, mesmo com todas as nossas falhas e faltas. Ó Pai, nós somos gratos ao Senhor por tão grande salvação, nós louvamos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome e nós clamamos ao Senhor que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor aumente a nossa virtude, que o Senhor aumente a nossa pureza, para que nós possamos, nos nossos atos, no nosso falar e pensar, expressar, Deus, o caráter de Cristo, expressar a imagem de Cristo nos lugares por onde nós transitamos. Queremos pedir ao Senhor também que, no nome de Jesus, nos leve de volta aos nossos lares em segurança, nos dê uma noite de descanso, que o Senhor possa, Deus, no nome de Jesus, afofar o leito daqueles que padecem, que sofrem, que choram nessa noite, que o Senhor possa enxugar a lágrima daqueles que estão em prantos nessa noite, Deus, e que o Teu consolo, que o Consolador, possa acalmar o nosso coração de todos nós e que nós possamos esperar confiantemente pelo Senhor. Essa é a oração que nós colocamos diante de Ti, no nome, por amor e pela mediação de Jesus Cristo. Amém. Para mais irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, a volta daquele que morreu sim, mas ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Sentados, irmãos. Lembrar os irmãos que no próprio nós permanecemos com a nossa caminhada bíblica, já estamos chegando ao Salmo de número 90, estamos avançando muito bem para a glória de Deus. E os nossos objetivos para 2021, maturidade espiritual, crescimento numérico, independência financeira, treinamento de liderança, reforma do templo e da congregação e a organização da nossa congregação de São Leopoldo como igreja. Orem por isso, mas também trabalhem por isso. Deus nos abençoe a todos, a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Uma boa noite, Deus nos abençoe. A vocês que aqui estão, que Deus os guarde e os proteja em nome de Jesus.